que vai investir $1 bilhão, algo aí em torno de 6 bilhões de reais, para produzir combustível sustentável para a aviação, a partir da cana-de-açúcar brasileira. Segundo o chefe da Casa Civil, Rui Costa, com o projeto, o Brasil passará a ser um dos principais produtores de combustível de aviação no mundo. E o Brasil teve cerca de 46 mil homicídios em 2023, cerca de 21 a cada 100 mil habitantes. É o que aponta o Atlas da Violência, estudo produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números são os menores desde o início da série histórica em 2013 e representam queda em relação a 2022 de 1,5% no total de homicídios e de 2% na taxa por 100 mil habitantes. O Papa Leão XIV pediu o fim de uma polarização, e ele chamou de polarizada, guerra de palavras e a libertação de jornalistas presos ao redor do mundo. A fala ocorreu hoje durante o seu primeiro encontro com jornalistas da imprensa mundial no Vaticano. Em pronunciamento aos jornalistas, o pontífice pediu que a mídia haja contra essa polarização no mundo e ressaltou a importância da comunicação para promover a paz e contar a verdade. Os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir temporariamente as chamadas tarifas recíprocas entre os dois países durante 90 dias. As tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas cairão de 145% para 30%. Já as taxas da China sobre os produtos americanos serão reduzidas de 125% para 10%. Representantes das duas potências se encontraram neste fim de semana em Genebra, na Suíça, para discutir as taxas sobre importações e anunciaram um acordo sem data definida para entrar em vigor. Os nossos repórteres acompanharam alguns temas hoje. Carlos Júnior, qual o seu? Operação resgata 22 paraguaios de trabalho escravo em fábrica clandestina de cigarros, supostamente ligada ao bicheiro Adilcinho. Júlia Cabreiro. Moradores de Queimados denunciam descaso e acúmulo de lixo nas ruas. Matheus Mesquita. Multas do pedágio eletrônico da BR-101 ultrapassam 200 milhões de reais e viram tema de debate na Câmara. Boa noite, Maurício Bastos. Boa noite, Sidney Rezende. O Brasil registrou um novo aumento nas mortes no trânsito, é o que aponta o Atlas da Violência, divulgado hoje pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa é a primeira vez que o estudo inclui uma seção dedicada exclusivamente à violência no transporte. Em 2023, foram quase 35 mil mortes no transporte terrestre, um aumento de cerca de 3%. Já já os detalhes. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Pois é, pessoal, Lady Gaga foi embora e nós, para onde vamos? Muito bem, mas hoje nós teremos uma entrevista também aqui especial, né, ô Madureira? Hoje temos como convidada especialíssima Maria Silvia Bastos Marques, uma personalidade tanto da política, do empresariado, enfim, uma mulher de grande valor. E já está na nossa bancada. Hoje ela integra a equipe econômica da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria Especial de Grandes Projetos, e teve passagem no passado também na Secretaria Municipal de Fazenda, onde ela foi a titular, foi presidente do BNDES também, da Siderúrgica CSN, da seguradora Icatu Seguros, da Empresa Olímpica Municipal. Tem uma carreira tanto no setor público quanto no setor privado, que eu acho uma coisa extraordinária, né? E é raro, e ela mostra que para aqueles, né, os machistas e tal, de tudo que uma mulher é capaz. Muito bem, tudo isso daqui a pouquinho na edição de hoje do Jornal da Tupi. Uma boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio.
Há 120 anos, a Light escreve sua história lado a lado com o Rio de Janeiro, levando energia para milhões de lares e transformando realidades com projetos sociais, culturais e sustentáveis. Para a Light, o maior patrimônio do Rio são as pessoas, e é por elas que a empresa não para, investindo em serviços de excelência e iniciativas que geram impacto positivo na vida dos cariocas. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Café reforçado pra semana começar. Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Arroz Mingote 22,95. Feijão caeteiro 4,99. Calabresa Seara 18,98. Coxa com sobrecoxa 6,97. Salsicha Wilson 7,99. Margarina Cremosi 4,99. Requeijão Gondan 6,99. Minuano 1,6 quilos 12,98. Farinha de trigo 3 coroas 2,99 no app. Iogurte Nestlé 170 gramas 2,98 no app. Arroz integral Granfino 6,99 no app. Rede Economia, economia é aqui. Alô, Rio de Janeiro! No dia 17 de maio, a partir das 11 da manhã, a Praça Mauá receberá a Semana S, um dia inteirinho repleto de atividades gratuitas que o Sistema Fecomércio RJ preparou para toda a família. Tem oficinas, lazer, gastronomia, cultura e muito mais. Para encerrar, você vai curtir um showzaço da cantora Isa. Não perca, hein? Confira a programação completa no site semana-s.com.br. Você é militar das Forças Armadas ou da Polícia. Agora você pode contar com uma assessoria exclusiva. NH Assessoria e Consultoria Militar. Ligue e agende seu horário. 21 3950 0552. Ligue ou nos chame no WhatsApp. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h09. Hoje é dia da enfermagem e do enfermeiro. Ouvinte Tupi, nós queremos saber a pesquisa do dia. Você já foi cuidado ou cuidou de alguém? Pense nisso, comente, participe. O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. Eu repito, 980 18 8880. E a previsão do tempo. Boa noite, Renata Victor. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva. Amanhã, terça-feira, a previsão de chuva fraca e isolada, principalmente no período da manhã. No município do Rio de Janeiro, os termômetros vão marcar temperaturas entre 17 e 29 graus. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. A UCI Cinemas traz toda semana um grande sucesso por um preço imperdível. UCI Filme da Semana. Venha assistir um filme Minecraft por apenas R$11,50 a meia entrada, somente até quarta-feira. Aproveite o melhor da programação de cinema com o preço de ingresso imbatível. Um filme Minecraft é o filme da semana na UCI Cinemas. Lembrando que clientes Unique pagam meia entrada. Consulte condições e classificação em ucicinema.com.br. Mês das Mães, Lojas Líder, um mês todinho para quem merece o melhor. Ofertas para você surpreender com carinho e economia. Moda íntima a partir de R$ 9,99. Conjunto de crop de short canelado a partir de R$ 69,99. Bolsa casual a partir de R$ 69,99. Linha de cuidados pessoais Chloe da Vene com preços imperdíveis. Confira também nosso setor de eletro. Parcela em até 5 vezes sem juros no cartão Líder. Compre também em líder.com.br. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h12.
Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Dia das Mães, tudo para um dia especial você encontra aqui. E você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. Vamos para a primeira participação direto do helicóptero Paulo Lage. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende. Uma ótima segunda-feira a você e a todo mundo sintonizado no Jornal da Tupi. Estou de olho na movimentação ainda da Avenida Brasil. O caminho para a zona oeste da cidade é pior nesse momento. Observa a lentidão a partir de Cordovil, passa assim no trecho de Paradas de Lucas e Irajá, só começa a melhorar mesmo após Realengo. Portanto, o melhor caminho para você que vai fazer essa travessia pode ser a passagem de outras vias. É o caso da estrada da Água Grande, Irajá, ou então Albérico Diniz e Marechal Fontenelle, chegando a Bernardo de Vasconcelos, inclusive no trecho de Realengo, já observo condições melhores. A Avenida de Santa Cruz, no sentido Senador Camará, também sem dificuldades, inclusive na passagem pela estação Bangu do trem e também no próprio trecho de Senador Camará. Quer economizar no combustível? Abastecendo com gasolina Petrobras Grid, você tem economia de até 5% em comparação à gasolina comum. Postos Petrobras. Só vem. Daqui a pouco eu estou de volta. O Jornal do Tupi. Daqui a pouquinho outras informações do trânsito. Hoje é aniversário do Gelson Cunha, um dos repórteres mais populares do Brasil, conhecidíssimo, queridíssimo. Todos nós temos uma admiração muito grande, viu, Gelson? Muitas felicidades para você. Hoje é aniversário do Hélio Júnior, radioator. Ele de vez em quando aqui participa da Patrulha da Cidade. É outro cara assim, super engraçado. Fez uma dupla campeã com o Maurício Menezes naquele show que o Maurício percorreu também o país para falar das nossas gafes, dos jornalistas e dos amantes e participantes do rádio brasileiro. Então aos dois, ao Gelson e ao Hélio, feliz aniversário. 18h14 agora. Jornal da Tupi. Informação. Uma operação de resgate de 22 paraguaios que infelizmente se encontraram em trabalho análogo à escravidão. Isso aconteceu hoje e o Carlos Júnior tem todas as informações que ele apurou e levantou junto à polícia também. Você vai saber até os nomes de quem está por trás desse tipo de barbaridade e crime. Tudo bem, Júnior? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite para você e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Eu acompanhei agora há pouco a coletiva de imprensa realizada na Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio para falar da operação conjunta das polícias Federal, Civil e do Ministério Público que localizou essa fábrica clandestina de cigarros no bairro de Vigário Geral, na zona norte do Rio. Essa fábrica é supostamente chefiada pelo bicheiro Adilcinho. Ao todo, 22 trabalhadores paraguaios eram mantidos em regime análogo à escravidão. 5 homens foram presos em flagrante, acusados de chefiar a produção ilegal. O delegado da Polícia Civil, Leandro Artiles, da Subsecretaria de Inteligência, explicou que no local os agentes encontraram maquinários de alta produção e que essa fábrica tinha estrutura para enviar esses lotes para todo o estado do Rio. Vamos ouvir. Trata de uma fábrica que deve ter uma produção muito grande, né, pela quantidade de maquinário, pela quantidade de funcionários, né, de trabalhadores ali, e também pela quantidade de cigarros que foram encontrados. Então, a partir disso, a gente já consegue estimar que é uma fábrica de grande monta, porém, ainda estamos em diligências lá no local. Sidney, e por que a gente fala que essa fábrica é supostamente ligada ao bicheiro Adilcinho? Porque o processo segue em segredo de justiça, os delegados não puderam dar mais detalhes sobre essa operação. Adilcinho, que está foragido desde 2023, é apontado como principal responsável pela máfia de cigarros ilegais no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, além da atividade como bicheiro, ele também usava essas fábricas de cigarro para aumentar os lucros e lavar o dinheiro do crime. Os 22 trabalhadores foram encaminhados para o consulado do Paraguai para que recebam auxílio do país e todo esse material será encaminhado à Receita Federal. Você sabe, Carlos Júnior, que esse tipo de crime mudou muito nos últimos anos. Antigamente eram produtos de baixíssima qualidade, faziam muito mal para a saúde e traziam prejuízos de toda a ordem. Hoje ele é um prejuízo mais do ponto de vista do não pagamento de impostos, principalmente, e neste caso aí, inclusive, o descumprimento de toda e qualquer básica lei trabalhista e de respeito ao trabalhador. Então, nesse caso,
caso realmente virou um caso de polícia duplo por isso. Porém, as fábricas clandestinas que vendem e mandam para o Brasil cigarros no Paraguai são de última geração. Enganam aqueles que acham que são fábricas que não tem robôs, que são antigas, que são fundo de quintal. Não é verdade. Esse é um setor que dá muita grana, não paga imposto e, pelo visto, não paga sequer os trabalhadores minimamente. E aí, esse tipo de investigação, que pelo visto é só no início, né, Júnior? Eles desbarataram, salvaram os paraguaios, mas vão continuar a investigação. Isso, Sidney. A operação está acontecendo nesse momento, né? E o que você falou sobre esse maquinário é um maquinário milionário que pode produzir milhares de cigarros em poucas horas. Então, né? E são cigarros de baixo custo, ou seja, mais da metade do preço de desconto que as pessoas compram. Então, também há uma facilidade para comprar esse cigarro muito mais barato, né? Obrigado, Carlos Júnior. 18 e 17. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Ei, você sabia que os vereadores da Câmara Municipal do Rio fazem projetos e leis para melhorar a cidade? Foi assim com o Reviver Centro, estimulando a moradia no coração do Rio. A lei, aprovada pela Câmara e aplicada pela Prefeitura, recuperou a região e o centro voltou a ser um lugar cheio de vida, com mais de 4.000 novos imóveis residenciais. Se faz bem para o Rio, a Câmara aprova. Saiba mais em câmara.rio. Voltando para casa e pensando no que vai jantar, né? O Mac resolve isso fácil. Sabe como? Com um cupom no app exclusivo pro Drive. Imagina aí, cheeseburger do Mac. Refri gelado. Só R$ 9,90. E ainda rendendo 12 mil pontos extras no meu Mac. É praticidade com gostinho de... Não tem mistério. Passa no Drive. Supermercados Unidos. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Margarina Cremosi, R$ 4,99. Nescau Lata, R$ 8,98. Mussarela peça ou pedaço, R$ 32,90. Leite Longa Vida LG, R$ 4,98 no Unidos Clube. Vias de Campo Grande terão interdições até 9 de junho para obras de drenagem. 7 Rio fará operação especial para orientar motoristas. Os bloqueios ocorrem em trechos das ruas Flora, Estrada da Cambota e da Estrada do Monteiro, sentido Guaratiba. Super Rádio Tupi. Cuidar da saúde é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Aqui é o Zé Gotinha e eu tenho um recado importante pra você. Se você faz parte dos públicos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Saiba mais em gov.br/vacinação. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta sempre atualizada. Vacina é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. A Tupi agora está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser.
Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Hoje é dia da enfermagem e do enfermeiro. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você já foi cuidado ou cuidou de alguém? 980-18-8880. 980-18-8880 é o nosso telefone. Ele nem sabe que eu vou citar isso aqui, mas o sonoplasta Maciel Amaral vai ter uma surpresa. Hoje, 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, um abração especial para a equipe da enfermagem do Hospital Municipal Carlos Tortelli, o antigo CPN, o pessoal conhece mais pela sigla. A equipe cuidou muito bem do pai do Maciel Amaral, o Luiz Amaral. Então, em nome aqui da família dele, que ele nem pediu nada, né? E da nossa aqui também do Jornal Tupi, forte abraço para a rapaziada. Quando se faz um bom serviço, irradia um bom sentimento para todo mundo. Competência é algo bom e todo mundo gosta. 18h22. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Oi, Azedo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Azedo. O governo federal anunciou que a China pretende investir no curso aí dos anos 27 bilhões de reais em novos projetos no Brasil. A partir de quando e em quanto tempo, Azedo, já se sabe? Olha, esse anúncio foi feito hoje pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, Apex Brasil, o Jorge Viana, e ele não deixou muito claro com relação aos prazos de investimento, mas pelo que ele deu a entender, esses acordos estão bem avançados, estão sendo negociados ainda e abarcam várias frentes de negócio, né? Desde delivery, plataforma de entrega de alimentos, que tem uma chinesa forte, tipo iFood, né? Que é a Meituan, até carros elétricos, no caso a GWM, que é a grande montadora chinesa que já está aqui no Brasil, é quem vai fazer o maior investimento, são 6 bilhões. Esse aplicativo prevê o investimento de 5 bilhões na plataforma de delivery aqui. Chama Quieta a plataforma que eles utilizam. Estão pensando também em investir em energia eólica e solar no Piauí, 3 bilhões de reais, um parque de produção de combustíveis, principalmente hidrogênio verde, amônia verde, com um investimento da ordem de 5 bilhões, e vai por aí, né? Na prática é o seguinte, o Brasil entrando na rota da China, né? Na chamada nova rota da seda, né? E isso não está acontecendo. Pelo visto, estamos perdendo contato. Com relação a... sim, vamos lá. Alô? Caiu a ligação, mas já voltou. Você pode continuar. Já voltou? E tem uma fábrica em Goiás também, né? Tem uma fábrica em Goiás também. Isso. Pode falar. Isso. O Brasil não assinou aquele acordo da nova rota da seda por uma questão política. Para não fazer um compromisso com os chineses que engessasse o país nas negociações com os Estados Unidos. Isso foi lá atrás. Azedo? O Azedo? Bem, perdemos o contato aqui com o Luiz Carlos Azedo. De qualquer forma, vamos aguardar, porque é um anúncio ainda que está carecendo informações complementares. De qualquer maneira, é uma aproximação com a China e certamente... São investimentos relevantes, né? Esses investimentos que a China pretende fazer no Brasil são relevantes graças ao governo Trump. E o governo brasileiro também, né? O Brasil é um país importante. Não, claro que é, evidente que é, mas o Brasil é um país importante. A política que o Trump está praticando está permitindo que a China seja muito efetiva nos seus investimentos, muito agressiva, né? O que eu tenho dúvida só é se realmente quanto esse cronograma, tem muito quê de político, uma certa ansiedade, vai investir tanto, eu preciso saber como, de que maneira, como vai ser, né? Até porque o Jorge Viana foi governador do Acre também, é um político, tem passagem pelo Congresso, é um petista de carteirinha e evidentemente ele tem todo o interesse em trazer um pacote maravilhoso como esse, né? Essa possibilidade. Agora precisamos ver direitinho, a China também não vai por si só injetar dinheiro se não tiver as contrapartidas objetivas
apenas em benefício da sua própria economia. Eu acho um pouco cedo, mas de qualquer maneira tá bom, tá anunciado aí 27 bilhões, como você disse, é uma expressiva injeção de recursos na economia brasileira. Vamos aguardar. 18h27. Entrevista. Ao seu lado, a nossa convidada. Pois é, a gente tem o prazer hoje de trazer aqui Maria Silvia Bastos Marques, que é um exemplo de mulher que fez uma carreira extraordinária, tanto na universidade, como no setor público, como também no setor privado, né? Isso aí é o exemplo claro de que a mulher, ela tem um papel super relevante na sociedade, na atividade, seja executiva, gestão. Ela inclusive escreveu um livro que é muito bom, que é Vontade Inabalável, os erros e acertos de uma executiva pioneira. Ela inclusive, ela acumulou ser presidente da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, grávida de gêmeos. Quer dizer, são várias façanhas que ela tem, que ela conta na vida dela. Ela que é a carioca de 4 costados, apesar de não ter nascido no Rio de Janeiro, ela é uma das cariocas mais da gema que eu conheço. E ela hoje voltou ao setor público no gabinete do nosso prefeito, né, Eduardo Paes, que deve vir aqui semana que vem, e aí ela veio seca aqui, Sidney, porque ela quer participar do jornal todo, que eu acho ótimo, porque participará, ela é uma estudiosa de vários assuntos. Quer dizer, por exemplo, ela foi representante da prefeitura na autoridade olímpica, na organização dos Jogos Olímpicos. Ela é uma estudiosa da questão da segurança pública, então ela, eu acho que pode dar grandes contribuições. Não tenha dúvida. Maria Silvia, uma boa noite para você, muito obrigado por ter vindo pessoalmente. Prazer enorme, Sidney, te rever, estar aqui com você, com o Marcelo, conversando aqui com os ouvintes da Tupi. Antes de qualquer coisa, a Madura falou do seu livro, né? Quer dizer, nos fale um pouquinho aí do que trata exatamente o seu livro, quando você botou o ponto final, o que você queria transmitir com essa obra. Olha, esse livro nasceu, como quase tudo na minha vida, de portas que se abriram assim em momentos inesperados. Eu saía do BNDES como presidente em 2017 e tinha que ficar 6 meses sem poder ir para nenhum trabalho, porque havia conflitos de interesse, por eu ter informações privilegiadas, que eu era presidente do banco, sobre todas as empresas. Então, mandatoriamente, 6 meses da chamada quarentena. E fui convidada para escrever um livro sobre minha carreira e tive então essa oportunidade, ainda no momento cedo da minha vida, né, de olhar para trás, de ver as coisas que tinham acontecido, refletir. E foi muito bacana, porque eu pude, assim, ter uma visão do todo, sabe? Eu sou uma pessoa que queria ser professora e pesquisadora, fiz mestrado, doutorado, fui trabalhar na vida pública, da vida pública fui para a vida privada e fui acumulando essas experiências diversas, inclusive em muitos conselhos de administração. Marcelo tem razão, eu sou, assim, muito curiosa. Primeiro, eu sou amante da nossa cidade, mas muito, muito, muito. Eu tenho o título de cidadã honorária do Rio de Janeiro, dada pelo então vereador Eduardo Paes, quando eu era presidente da CSN. Acho o nosso país, assim, uma coisa inigualável, um país que tem milhões e milhões de qualidades, a começar pelas pessoas, né, que estão aqui, a sua criatividade, sua resiliência, seu empreendedorismo. Então, sim, eu estou sempre buscando de que forma eu posso dar alguma contribuição, seja no setor público ou privado. Você foi convocada pelo prefeito Eduardo Paes para ser uma espécie de secretária de estratégia. Né? O que você pensa para os próximos 4 anos para a cidade do Rio de Janeiro? A nossa vocação, né, de soft power, como se diz, fazer, promover eventos, promover inteligência, promover a cultura. É por aí? Marcelo, se você me permitir, eu quero falar por que isso aconteceu, porque acho que é importante colocar o contexto, né? Eu e o prefeito Eduardo Paes, a gente se conhece há mais de 30 anos. Quando eu fui secretária de Fazenda, você mencionou, no primeiro governo César Maia, eu fui secretária de Fazenda aqui da cidade do Rio de Janeiro, uma posição incrível. E César Maia criou subprefeituras. Então, naquela ocasião, Eduardo Paes, um jovem garoto, devia ter uns 22, 23 anos, foi subprefeito da Barra Jacarepaguá. Então, nós nos conhecemos desde o governo César Maia, uma história longa, trabalhei com ele nas Olimpíadas, somos amigos, somos próximos. E ele me chamou agora no final de dezembro para voltar a trabalhar com ele, e o lugar é o que menos importa, pelo menos no que me diz respeito, acho para ele também, porque o meu objetivo ao retornar e sair um pouco da vida privada que eu estava é
poder dar alguma contribuição a um político que eu acredito, né, que tem uma experiência enorme, né, deputado, vereador, vários cargos no executivo, nosso prefeito pela 4ª vez, e pela nossa cidade. Eu acredito muito no poder local. A gente mora nas cidades e acredito nessa transformação pelas cidades. Então, essa é a motivação. Ele criou essa secretaria e o nome não importa muito, mas a minha função de Mas o nome é Secretaria Especial de Grandes Projetos. Secretaria Especial de Grandes Projetos ou Projetos Estratégicos, o nome é esse, Grandes Projetos. Mas é o que eu tenho feito. Primeiro, conversado muito com as empresas do Rio de Janeiro. Ouvir sobre o ambiente de negócios, aonde a prefeitura pode atuar, o que não está bom, o que está bom. Enfim, e tenho feito isso junto com Sidney Levy, que é o nosso presidente da Invest Rio, braço privado. Esteve aqui, inclusive, já. Esteve aqui com vocês, eu sei. E tem sido muito positivo, sabe, Sidney? Porque eu tenho assim, um certo diagnóstico na minha cabeça. A soma das partes no Rio de Janeiro é maior do que o todo. As partes estão indo muito bem. O que você mais ouve, Maria Silvia, nessas conversas com todos? As interseções, quais são? Assim, eu já tinha uma visão muito grande da cidade do Rio de Janeiro por todas as minhas participações, por ter sido presidente do BNDES, fui presidente de um banco privado também, a Goldman Sachs. Conheço bastante. Mas, assim, o Sidney e eu temos sido surpreendidos com a positividade em relação à cidade. O ambiente privado está muito bem. Está confiante? Confiantes, assim, tendo lucratividade nos seus negócios, significa que estão fazendo investimentos, significa que estão contratando pessoas. O Rio tem uma visibilidade enorme, esse último show, né, da Lady Gaga mostrou isso, a repercussão no mundo todo. E Marcelo comentou sobre vocações estratégicas. Marcelo, tem vocações estratégicas que a gente nem fala tanto, por exemplo, saúde. Somos no Rio de Janeiro um grande centro de inovação de saúde, temos Fiocruz, Redditor, DASA, enfim, temos uma rede super importante de inovação, conhecimento e saúde, que é um dos vetores importantes daqui para frente. O Centro de Neurologia, né, lá do Paulo Niemeyer. INCA, Instituto Estadual do Cérebro, é muito impressionante, porque o Rio de Janeiro tem tantas instituições, agências reguladoras, que a gente se acostumou um pouco com isso, né? Nós temos a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regula as empresas. A Agência Reguladora dos Seguros está no Rio de Janeiro. A Agência Reguladora do Petróleo está no Rio de Janeiro. Nós temos na cidade do Rio de Janeiro todas as grandes empresas de óleo e gás. O Madureira soltou aí há pouco uma frasezinha da sua preocupação e até, você tinha interesse até falar sobre segurança pública. Essa deve ser, me parece, uma das observações dos empresários em geral, porque é da sociedade, todas as suas instâncias, de que não estamos bem nessa matéria. O que se pode fazer? O que você ouve como boas propostas de solução? Eu posso só complementar sobre a minha função, porque acho que é importante para entender como uma secretaria especial. Então, além dessa conversa no setor privado, como eu conheço muito e adoro a parte pública, que são as secretarias, né? Eu estou fazendo essas conversas dentro da prefeitura também para tentar juntar pontas. Projetos que a prefeitura esteja pensando, desenvolvendo, juntando com o que nós ouvimos dos empresários. Então, eu estou rebatizando a minha secretaria de Juntando Pontas, que é uma coisa que costuma ser muito eficaz. Segurança. Segurança é um tema, eu acho que talvez vai ser o grande tema ano que vem das eleições estaduais, né? E da eleição presidencial. Eu espero que seja, porque as pesquisas de opinião pública têm mostrado já há mais de um ano que a preocupação número 1 do brasileiro é segurança, violência e corrupção, que não por acaso são temas interligados, né? Então, a população clama por isso. E o Rio de Janeiro, Sidney, você sabe bem, a gente é meio farol aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe tudo sobre o Rio de Janeiro. Então, sabe sobre a milícia, o crime organizado, a violência na rua. Mas eu devo te dizer, e você certamente sabe disso, e agora eu acho que o Brasil está começando a saber isso, que não é uma questão do Rio de Janeiro. É uma questão nacional que já se tornou internacional, né? As facções de crime organizado hoje atuam no Brasil inteiro. A grande facção paulista, que é o PCC, a carioca, que é o Romano Vermelho, mas existem outras, e que estão fora do Brasil. Somente na Amazônia estão mapeados hoje 22 facções de crime organizado. Então, tristemente, esse é um tema que interessa ao Brasil inteiro e, sim, você tem razão, ele é fundamental para o ambiente de negócios. Os nossos números não são piores do que a maioria dos estados, para a surpresa de muitos.
E é um tema relevante, com certeza, para os nossos investidores, mas eu não te diria também que é um tema determinante. A minha visão é que essa questão tem que ser enfrentada... Fala mais perto do microfone, mas por favor. Na minha visão, desculpa. Essa questão tem que ser enfrentada, com certeza, para a gente conseguir chegar mais longe. E principalmente para o cidadão poder ir e vir. Né? Porque quem mais é afetado por essa situação são as pessoas que têm mais dificuldade de acesso, que moram mais longe, que têm que viajar mais para trabalhar. Então, é uma questão de democracia, o direito de ir e vir, a questão do crime organizado. A gente pode falar mais sobre isso, eu, enfim, estudei um pouco sobre esse assunto, tenho estudado sobre esse assunto, mas a forma que eu vejo é os 3 entes de governo, União, Estados, governo federal, Estados, municípios, todos têm alguma responsabilidade, mas é necessário um trabalho de coordenação. E esse trabalho tem que ser feito pelo governo federal. Muito bem, mais uma pergunta, Madureira, por favor. Não, mas Maria Silvia, você acha, por exemplo, nessa questão da corrupção, por exemplo, né? E a questão que a gente, aqui no Jornal da Tupi, a gente testemunha muito disso, assim, existe no Brasil uma certa impunidade, principalmente no que se refere a crimes, assim, de pessoas poderosas, envolvidas em grandes desvios de recursos e tal, e que acabam ficando por isso mesmo. Isso, de certa forma, não desmoraliza o poder público? Eu acho que isso traz uma descrença, né, do cidadão que acha que a lei serve mais para um do que para outros. Não é por outra razão que a primeira preocupação do brasileiro, número 1 em todas as pesquisas de opinião, é crime organizado, violência e corrupção, que em geral andam juntos. Vocês agora há pouco, no jornal aqui da Rádio Tupi, estavam falando da questão dos cigarros ilegais, né? Isso faz parte de crime organizado, faz parte de lavagem de dinheiro. Então, os mecanismos de contenção, tem questões de regulamentação econômica, por exemplo, roubos de carros, desmonte de carros, tráfico de ouro, contrabando de ouro. Há formas econômicas de você mapear, por exemplo, o ouro precisa ser certificado, atuar nos desmanches de automóveis. Então, a questão econômica, a questão jurídica, a questão criminal se somam muito no combate ao crime organizado. E não é uma questão de acabar com o crime organizado, porque em todos os países do mundo há crime organizado, todos. Trata-se de liberar o território para que o Estado possa atuar no território. Não pode haver território em que o Estado não possa entrar e que as pessoas não tenham direito de ir e vir. Maria Silva, além dos temas que já tratamos aqui, a mobilidade, que é um tema caro para o Maurício Bastos, que diariamente trata desse assunto, de todos nós aqui é o que mais conhece, para onde a cidade está indo, para onde o Estado está indo, o que o Estado quer para a sua malha viária, para deslocamentos em geral, se quer investimento pesado em ferrovia ou não, se continuaremos baseados em rodovias, de que maneira, quais seriam os focos de desenvolvimento para o futuro, para não só a área metropolitana do Rio, mas para o estado como um todo. E como transporte e mobilidade é o que o Maurício domina, ele vai fazer a pergunta que ele desejar para Maria Silvia Bastos Marques, nossa convidada. É um dos assuntos, tudo bem, Maria Silvia, prazer tê-la aqui conosco no estúdio, é um assunto que nos é muito caro aqui para todos nós, além dos demais assuntos de cidade que estão sendo abordados. E a gente, quando fala de mobilidade, fala de segurança também, de outros assuntos, de saúde, a gente está falando de municipalidades, mas a gente está falando especialmente de metrópole, porque a gente tem uma migração pendular, aquele pessoal que está indo todo dia, indo e voltando para o trabalho, indo para o compromisso na escola, na universidade. Então a gente imagina que isso deva ser tratado de uma forma não tão micro, né? Não delimitando aos limites da cidade. E é um problema que a gente vem observando com o aumento dos carros nas ruas, as pessoas utilizando mais ônibus do que, por exemplo, os transportes sobre trilhos, que são transportes de massa por vocação, né? O ônibus tem sido utilizado como uma opção, isso historicamente, não é recente, né? E a gente viu uma discussão recente em relação à integração tarifária, à integração dos transportes, o que falta para que a mobilidade ela seja mais integrada da mesma forma que a segurança pública. Falta
que os governos conversem no sentido de possibilitar um deslocamento mais eficiente para a população, para que ela possa, por exemplo, sair da Baixada Fluminense e chegar ao seu trabalho no centro da cidade com mais tranquilidade. É um problema na sua visão, na sua avaliação, também a mobilidade quando a gente fala de metrópole? Com certeza. Obrigada, Marcelo. Prazer estar aqui. Prazer. Maurício Bastos. Desculpe, Maurício. Desculpe. Você falou de região metropolitana. Sim, para as grandes capitais, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, todas as grandes capitais do país, você não pode pensar em cidade. Tem que pensar em região metropolitana, não só para transportes, assim, um outro assunto muito caro a nós, Baía de Guanabara. Para falar de despoluição de Baía de Guanabara, tem que falar de região metropolitana. Sim. Então, de fato, essa visão integrada é muito importante. Mas as responsabilidades são divididas, né? Nós temos, principalmente, responsabilidades estaduais e municipais. Marcelo comentou que eu trabalhei nas Olimpíadas, né? A nossa grande frustração, por exemplo, de não ter conseguido levar o metrô até a Gávea, assim, quase 10 anos depois dos Jogos, é que, de novo, se fala em retomar esse ramal tão importante para a mobilidade urbana. E a questão da integração desses modais de trânsito, ele é fundamental. Você falou da questão do bilhete único. Esse tem sido uma batalha desse governo já há algum tempo, né? O JAE, que não consegue se integrar com o governo do Estado. Como recebeu o prefeito Eduardo Paes no seu 3º mandato o BRT, que foi feito durante as Olimpíadas, né? Se você olha o mapa de mobilidade, você é um especialista nisso, pré-Olimpíadas, a Zona Oeste era totalmente desintegrada do resto da cidade. Você só tinha ônibus comuns e vans, né, em geral, para os moradores se deslocar, uma região enorme que ficava ali totalmente desintegrada do resto da cidade. As linhas do BRT permitiram essa integração, mas foram completamente degradadas durante o governo Crivella e o primeiro governo agora, o 3º mandato do prefeito Eduardo Paes, secretária Maína, prefeito, grande prioridade a recuperação do BRT, que hoje é super bem avaliado, né? Foi criada a Mob Rio, vamos ter pela frente a renovação de frota, enfim, desafios são sempre muito grandes, porque o Brasil, historicamente, e isso é uma tristeza, a gente sempre incentivou o transporte individual em relação ao transporte coletivo e ao transporte ferroviário. É uma coisa que me assombra. O Brasil tinha uma malha ferroviária importante, né, de transporte de passageiros. E se desfez dela, né? E se desfez dela. É uma coisa assim, é um contrassenso total. Esse do Rio para São Paulo e esse do Rio para Petrópolis, de trem. Os trilhos estavam aí, né? E no Brasil inteiro isso foi desfeito. Em prol de uma indústria rodoviária, ok, mas foi uma decisão equivocada do ponto de vista de política pública. Então, tem muito a fazer e essa integração que você mencionou é muito relevante. Eu gostaria de mencionar também o terminal Gentileza, que foi um passo muito importante agora no 3º mandato do prefeito, que fez essa integração modal da prefeitura e assim, deu um dinamismo, né, à vida do carioca e de todos aqueles transitos pelo Rio de Janeiro muito grande. Muito bem, estamos conversando aqui com Maria Silvia Bastos Marques. Já na introdução falamos dos vários desafios profissionais que ela enfrentou e os fez com muita competência. Atualmente ela integra a equipe econômica da Prefeitura do Rio na Secretaria Especial de Grandes Projetos. Tem esse nome formal, mas para isso aí é juntar pontas, conversar com as pessoas, conversar com setores relevantes, importantes, com influência e que possamos juntos de alguma maneira achar caminhos melhores para o Rio de Janeiro, para a metropolitana e provavelmente mais adiante para o estado como um todo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltaremos com outras perguntas e até com a sua participação, viu? Se você quiser, 980-18-8880. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Café reforçado pra semana começar!
Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Arroz Tio Mingote 22,95. Feijão carreteiro 4,99. Calabresa Seara 18,98. Coxa com sobrecoxa 6,97. Salsicha Wilson 7,99. Margarina Cremosi 4,99. Requeijão Gondan 6,99. Minuano 1,6 quilos 12,98. Farinha de trigo 3 coroas 2,99 no app. Iogurte Nestlé 170 gramas 2,98 no app. Arroz integral Granfino 6,99 no app. Rede Economia, economia é aqui. No Disney Plus, você assiste ao vivo as melhores partidas da fase de grupo Conmebol, Libertadores e Sul-Americana, com a transmissão de qualidade e a equipe de especialistas da ESPN. Dá pra ver seu time do coração ou secar o adversário de onde estiver. O Disney Plus tá com filmes e séries incríveis e os esportes ao vivo da ESPN, Libertadores e Sul-Americana, com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já e solte o grito de gol. Viaduto do Gasômetro, sentido Caju, terá interdições parciais até 23 de maio. Obras estruturais ocorrem sempre de segunda a sexta, das 11 da noite às 5 da manhã. 2 faixas serão bloqueadas por vez, de forma alternada, em trechos de até 100 metros. Super Rádio Tupi. Se você pensou em melhorar o controle da sua glicemia, pensou em Smart Med Levinson. Chega de furar o dedo todo santo dia. Monitoramento totalmente automático, 24 horas por dia, direto no seu celular, com leituras a cada 5 minutos. É muita tecnologia a serviço da sua saúde e qualidade de vida. Aproveite essa super promoção do Smart Med Levinson. Compre o sensor e ganhe o transmissor grátis. Acesse supersaudávelshoping.com.br e garanta já o seu. Alô, Rio de Janeiro. No dia 17 de maio, a partir das 11 da manhã, a Praça Mauá receberá a Semana S, um dia inteirinho repleto de atividades gratuitas que o Sistema Fecomércio RJ preparou para toda a família. Tem oficinas, lazer, gastronomia, cultura e muito mais. Ah, e para encerrar, você vai curtir um showzaço da cantora Isa. Não perca, hein? Confira a programação completa no site semana-s.com.br. Quando o assunto é diversão, você não vai em qualquer lugar, vai? Não, você vai onde confia. Você vai na Superbet, aqui o jogo é super seguro, regulamentado e cheio de vantagens. Na Superbet você ganha aposta grátis e 30 giros toda semana. Isso mesmo, aposta grátis e 30 giros toda semana. Tá esperando o quê? Acesse superbet.bet.br e joga agora. Superbet, pode confiar que aqui é super proibido para menores de 18 anos. Consulte termos e condições em superbet.bet.br. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Margarina Delícia 500 gramas 5,99. Maionese Quero 495 gramas 5,49. Feijão preto Triunfo 1 quilo 3,87. Nescau Prontinho 180 ml 1,99. Leite Santa Clara UHT 1 litro 4,47. Bebida láctea LG 1 quilo 150 11,90. Megabox é muito por muito pouco. Fato Venério. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante, não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM na Banca Bela 2, na Rua Nilo Peçanha, número 2, no centro de Caxias, entre 11 horas e meio-dia. TIM, imagine as possibilidades. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h50. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Dia das Mães, tudo para um dia especial você encontra aqui. Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E quer jantar depois de um dia corrido? O app do Mac tá com um cupom exclusivo pro Drive que vai te salvar. Cheeseburger e refri por R$9,90 e 12 mil pontos extras no Meu Mac. Passa no Drive.
Paulo Lage está de volta. Estou de volta sim, Sidney Rezende, agora para destacar a linha amarela. Teve um acidente entre duas motos dentro do túnel da Covanca para quem vai no sentido Fundão. Por conta desta colisão, inclusive, a operação Túnel Livre chegou a entrar em vigor. Esse é um procedimento da concessionária que administra a via, que consiste em bloquear a passagem do túnel para o melhor desafogo do trânsito. Foi liberado agora há pouco, só que o trânsito não melhorou na Via Expressa. Tanto para quem vai em direção à Barra da Tijuca, já enfrenta lentidão a partir de Bom Sucesso. Pista contrária também observa dificuldades, começando no acesso pela Avenida Jeremário Dantas. O melhor caminho, portanto, para quem sai da Zona Norte para a Zona Oeste, pode ser a passagem da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Vai bem até a chegada à Estrada dos Três Rios, por lá sim também com lentidão no sentido Cidade de Deus, até pelo menos a chegada a Comandante Rubem Silva. Melhor seguir pela Estrada do Pau-Ferro e mais à frente o acesso da Rua Araguaia, esse sim, com pistas livres até o momento. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Daqui a pouco eu tô de volta, do Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Gabriel Andreso tá aqui, vai falar sobre o Vasco da Gama. Tudo bem, Gabriel? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite a você. Todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi, sobretudo a grande torcida vascaína em todo o Brasil. O Vasco que chegou há pouco a Buenos Aires, capital da Argentina, no aeroporto de Ezeiza, para o jogo de amanhã contra o Lanús, 9h30 da noite, pela Copa Sul-Americana. Os jogadores embarcaram no começo da tarde aqui no Rio de Janeiro e com Fernando Diniz, incluindo agora a presença dele na delegação Cruz Maltina, ele que é o novo técnico e fará amanhã a sua estreia à beira do gramado, ou reestreia, se levarmos em conta a primeira passagem dele no final de 2021. Já no jogo de grande risco, o Vasco precisando vencer para se manter com boas chances de classificação na Sul-Americana. Só o líder do grupo se classifica diretamente para as oitavas de final, e tudo isso em meio a um cenário muito difícil para o Cruz Maltino. 8 jogos sem vencer, pressão da torcida, protestos na madrugada de domingo na chegada do elenco de Salvador após a derrota por Vitória por 2-1, e o executivo de futebol Marcelo Santana demitido, que foi ontem à noite, e com isso o Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF, vai de certa maneira trabalhar também acumulando esse cargo, é esse o termo, como diretor executivo de futebol do Vasco. É claro que o clube procura um outro nome, mas por enquanto fica nessa situação. Fernando Diniz tentando acabar com a seca de resultados positivos do Vasco e pode fazer mudanças no time titular, que amanhã certamente terá a volta de Paulo Henrique na lateral direita e Hugo Moura. Jogadores vão se hospedar em Puerto Madero, região nobre de Buenos Aires, para o jogo de amanhã, 9h30 da noite, contra o Lanús no estádio La Fortaleza, Sidney. Muito bem, obrigado, Gabriel Andreso. Agora as notícias do Flamengo, as informações com o Marcos Coelho. Tudo bem, Coelho? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite para você. Uma ótima semana para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Uma semana de jogos importantíssimos para o Flamengo. Quinta-feira tem LDU pela Libertadores no Maracanã. Domingo, clássico com o Botafogo também no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E um detalhe, possivelmente nesses dois jogos o técnico Felipe Luiz não vai contar tanto com o Pulgar quanto com Alan. Os dois volantes foram substituídos, lesionados no jogo do último sábado, a vitória por 1-0 diante da equipe do Bahia. Certamente eles estão fora do jogo de quinta-feira. Para o jogo de domingo, ainda estão na condição de dúvida. O fato é que para domingo, o Felipe Luiz também não tem o Gerson, ou seja, mais uma peça importante no meio de campo ausente. Isso porque ele foi expulso no jogo com o Bahia e vai cumprir suspensão automática. Semana importantíssima, 2 jogos pesados, 2 jogos grandes para o Flamengo. Quinta-feira, LDU, domingo, Botafogo. Sidney. Obrigado, Marcos Coelho, obrigado, Gabriel Andreso. E ainda nesta edição, depois do intervalo, vamos falar sobre seleção brasileira com um novo treinador, o primeiro treinador estrangeiro, campeoníssimo. Vamos ver se vai ter liga, vai ter match, essa combinação aí do Ancelotti com a seleção brasileira e com o torcedor brasileiro. Mais detalhes o Wellington Campos traz nesta edição. Já voltamos. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. No ar, Minuto Economia, o minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A
A cesta básica para uma família de 4 pessoas subiu de novo em abril, de acordo com o DIEESE e com o IBGE. No caso do Rio de Janeiro, a cesta básica é a terceira mais cara do país, só abaixo de São Paulo e Florianópolis. No Rio, a cesta em abril custou R$ 849, o que corresponde a 60% do salário mínimo valor líquido. Lembrando que o salário mínimo atual é de R$ 1.518, mas para quem tem emprego formal, com o desconto de 7,5% do INSS, o trabalhador recebe líquido R$ 1.404. Os vilões de abril no segmento de alimentação foram batata inglesa, tomate, café e pão francês. E os preços que tiveram maior queda foram do arroz e do óleo de soja. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Supermercados Unidos. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Margarina Cremosi, R$ 4,99. Nescau Lata, R$ 8,98. Mussarela peça ou pedaço, R$ 32,90. Leite longa vida LG, R$ 4,98 no Unidos Clube. Alô? Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisure. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha, por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisure impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisure, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br. Café reforçado pra semana começar. Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Arroz Silmingote 22,95. Feijão carreteiro 4,99. Calabresa Seara 18,98. Coxa com sobrecoxa 6,97. Salsicha Wilson 7,99. Margarina Cremosi 4,99. Requeijão Godin 6,99. Minuano 1,6 quilos 12,98. Farinha de trigo 3 coroas 2,99 no app. Iogurte Nestlé 170 gramas 2,98 no app. Arroz integral Granfino 6,99 no app. Rede Economia, economia é aqui. Para esta noite, a previsão do tempo é de céu nublado com possibilidade de chuva. Amanhã, terça-feira, a previsão de chuva fraca e isolada, principalmente no período da manhã. No município do Rio de Janeiro, os termômetros vão marcar temperaturas entre 17 e 29 graus. Super Rádio Tupi. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa. Dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19 horas em ponto.
Jornal da Tupi. Esporte. Wellington Campos, 2 missões. A primeira delas, a seleção brasileira tem um novo treinador, esse é o assunto principal do dia. E logo em seguida eu queria saber também informações do Fluminense, você trabalhou a tarde toda sobre isso. Começando pelo treinador italiano. Com o Carlo Ancelotti para tratar da chamada lista larga, que é a primeira lista que você tem que mandar para a FIFA, e a convocação do dia 26 de maio. Ele tem vínculo no Campeonato Espanhol até o dia 25. Não sei se ele vai fazer essa convocação daqui ou de lá. Então, certamente o Rodrigo Caetano vai combinar tudo isso com ele. Paralelamente, a Justiça do Rio está investigando a falsificação de uma assinatura do Coronel Nunes, que tem 86 anos. Ele não compareceu à audiência de hoje por problemas de saúde, está internado em São Paulo. E agora a Justiça do Rio vai decidir se afasta ou não o Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF. É uma notícia que corre paralelamente. Com relação ao Fluminense... Antes do Fluminense... Você quer comentar? Não, antes do Fluminense, eu queria perguntar o seguinte, algumas coisas. A Rádio Corredor diz que o Ancelotti quer trazer o Casimiro de volta, procede? Procede. O Neymar teria participado ativamente dessa vinda do Carlo Ancelotti. E o Romário criticou a vinda dele, disse que preferia um técnico brasileiro. E também a Rádio Corredor diz o seguinte, o contrato, além do que você já adiantou, do ponto de vista financeiro, aluguel de uma casa de luxo no Rio de Janeiro, um carro blindado, seguro de vida, equipe de segurança particular, plano de saúde internacional, um jato à disposição alugado pela CBF para levar o treinador para a Europa assim que desejar. E os comentaristas mais relevantes do Brasil estão bem divididos, achando que era a vez do Jesus ser o técnico da seleção e não o Ancelotti, que ele há 2 anos, há 3 anos poderia ser um técnico perfeito. Ainda tem isso, se Edinaldo fica ou não, porque ele ainda tem um contrato com o Real Madrid. Será que ele assinaria um contrato com a seleção com a mão direita e com a mão esquerda ele continua sendo o técnico do Real Madrid até o final desse mês? Não sei, acho meio esquisito isso aí. O contrato é com o Real Madrid até o ano que vem. Ah, é? Ele tem mais 1 ano de contrato lá. Complica. Aí, ele ou pedir demissão ou ser demitido pelo o Florentino. Ou quem sabe essa minha lista e a sua aumenta então mais um item, tipo assim, olha, eu saio sim do Real Madrid, mas vocês cobrem, né, a multa contratual e ficamos tudo muito bem, porque eu não acho que o Real Madrid vai dizer, pode ir embora, numa boa, que legal, claro, tá tudo certo, não é isso? A multa é de 32 milhões de reais. Ah, é coisa pouca, diante de tudo que nós comentamos aqui. E o Fluminense, que informações você tem? E rapidinho, dizem que ele vai morar na Europa, vai morar na Inglaterra. Não vai morar no Brasil. Ah, é? Isso aí a gente tem que aguardar um pouquinho para confirmar. Sobre o Fluminense, o Bernal, né, está com a lesão grau 3 na coxa esquerda, já começou o tratamento e dificilmente vai jogar a Copa do Mundo junho, julho lá nos Estados Unidos. Então o Fluminense ganhou um desfalque interessante nesta reta de final do Brasileirão até chegar o Mundial lá dos Estados Unidos. Sidney. Obrigado, Wellington Campos, 19:04. Expresso do Madureira. Segunda-feira, mais uma semana se inicia para o brasileiro. Depois do escândalo do INSS, esse cadáver insepulto que está cheirando mal lá no Palácio do Planalto, a gente fica esperando qual vai ser a próxima roubalheira da República. Os escândalos, eles se sucedem como capítulos de uma novela que não acaba nunca. Mas a gente já sabe uma coisa, os bandidos sempre vencem. Bandido de facção, bandido de milícia ou bandido de partido político. Tanto faz, Cisne. O Brasil é o paraíso dos estelionatários, assaltantes, traficantes e ladrões de gravata do dinheiro dos aposentados e da merenda escolar. A impunidade, garantida pela justiça, está aí para isso mesmo. E os golpes se repetem, sempre contra os mais pobres, os mais necessitados, os mais frágeis, aqueles que não têm como se defender e não adianta chamar a polícia, você sabe, né? Só no Rio de Janeiro, nos 4 primeiros meses do ano, foram mais de 1.000 ônibus assaltados nos 4 primeiros meses, já falei isso, e é pobre roubando pobre. Quem tem grana se defende, né? Contrata segurança, compra carro blindado, bota cerca de grade na porta do prédio e no limite nem sai de casa. Juízes ganhando muito acima do teto, trabalhando muito pouco, e o Lula vai puxar o saco do Putin.
A primeira-dama vai uma semana na frente que é para fazer turismo. Os deputados com milhões de verbas secretas para gastar à vontade, sem ter que dar satisfações a ninguém. E o Brasil segue sem rumo. Quem pode, pode. Quem não pode, que chupe o dedo. Já voltamos. Vamos lá. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. E Honda Pernambuco Motos. A entrega mais rápida do Rio. Voltando pra casa e pensando no que vai jantar, né? O Mac resolve isso, fácil, fácil. Sabe como? Com um cupom no app exclusivo pro Drive. Imagina aí, cheeseburger do Mac. Refri gelado. Só R$ 9,90. E ainda rendendo 12 mil pontos extras no meu Mac. É praticidade com gostinho de... Não tem mistério. Passa no Drive. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Contigo. Dia 17 de maio no Qualistage, Seu Jorge com a turnê Baile à la Baiana. Teu coração me dá abrigo. Não existe amor em SP. Dia 23 de maio, Criolo e Marcelo Falcão com 2 shows completos. E dia 24 de maio, Vanessa da Mata com a nova turnê Todas Elas. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h08. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento. Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, ainda falando da linha amarela. Trânsito não melhorou rumo à Barra da Tijuca. Continua lentidão a partir de Bom Sucesso, inclusive reflete pela Avenida Brasil. O caminho do centro da cidade é que está apresentando essa lentidão mais acentuada a partir de Bom Sucesso. Lembrando que o caminho pela autoestrada Grajaú Jacarepaguá serve de alternativa. Se você sai da Zona Norte para o centro, aí a melhor alternativa fica sendo mesmo a passagem da Leopoldo Bulhões e também a Senador Bernardo Monteiro. Seu cão se coça bastante? Pode ser alergia. Com Zenrelia é alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com Zenrelia, tudo fica zen. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Nós estamos aqui no curso da edição com a nossa entrevistada Maria Silvia Bastos Marques. Conversamos sobre muitos assuntos, mas há pouco no bloco anterior, Maria Silvia, o Madureira falava um pouco do sentimento do brasileiro em geral, com a falta de ética, a falta de decência, de processos objetivos, de rapidez judicial, de punição, e esses problemas que são mazelas que já nos arrastam aí para o fundo do poço há algum tempo. Como virar essa página? Quais as medidas mais objetivas, na sua opinião, Maria Silvia? Pergunta simples, essa vai responder em 2 minutos. Né? Bom, eu acredito na política. Então, acho que tem que fazer isso pelo voto, principalmente, tá? E quando a gente tem a oportunidade, como no próximo ano, de ter eleições, vamos ter eleição no nosso estado, vamos ter eleição na presidência da República, não se debatem mais essas coisas, né? Nós temos que debater esses assuntos. Quer dizer, quais são os programas, por exemplo, para a segurança pública? Quais são os programas de educação? Tem coisas no Brasil que me surpreendem muito, sabe, Sidney? Nós temos no Brasil referências incríveis de educação. Estados como Pernambuco, como Ceará, a cidade do Rio de Janeiro no ensino fundamental. Por que essas experiências exitosas não são copiadas, não são reproduzidas em escala? Por que de 4 em 4 anos a gente muda os programas de educação?
Então, eu falei antes que acredito no poder local, porque eu acho que o poder local ele tem uma capacidade de ter retorno dos cidadãos muito mais rápida do que o governo estadual e o governo federal. E a gente consegue ser mais efetivo, né? Na saúde, na educação, na segurança, no que é possível, né? Estamos vendo o projeto do prefeito agora de criar um braço armado da Guarda Municipal, então há espaço também na Prefeitura, com a Guarda Municipal, de estar presente, seja armada ou não armada. Mas se você me permitir, eu queria falar de um projeto que eu não falei ainda, porque Marcelo estava falando aqui que Rio é inovação, criatividade, concordo plenamente com você. O Rio é visto como sendo essa capital cultural, do intangível, da beleza. Vimos agora no seu ápice com Lady Gaga, tudo isso, né? Um evento bem organizado, a cidade lotada de estrangeiros, uma mídia internacional repercutindo, mas a gente também precisa de geração de empregos em massa que o turismo traz. Mas eu quero exemplificar falando de projetos estratégicos. O prefeito está fazendo uma viagem agora pelos Estados Unidos, uma viagem de uma semana, ele deve chegar amanhã, e ele foi apresentar para investidores e potenciais clientes um projeto muito bacana para a cidade do Rio de Janeiro, que se chama Rio, a capital da inteligência artificial. Nós sabemos que no mundo hoje, os data centers, né, que são os grandes locais de armazenamento, de transmissão de dados, eles são fundamentais para clientes como a Amazon, Google e todas as companhias no mundo. E a beleza do mundo atual, que às vezes é o seu problema, mas é a sua beleza, esses locais podem estar em qualquer lugar do mundo e podem suprir clientes em todo o mundo. E o Rio de Janeiro tem condições muito particulares para sediar a inteligência artificial. Você sabe que nós somos a única cidade no Brasil que é conectada com os cabos submarinos a todo o mundo, a todos os continentes. Somos a única cidade. A nossa Light, que é a empresa, nossa distribuidora aqui do Rio de Janeiro, ela tem redundância, quer dizer, tem como se fosse assim um backup ou planos B de energia em quantidade muito maior do que o resto das capitais. Então, o prefeito foi vender a esses investidores e clientes para que nós sejamos sede no Brasil do maior parque, da maior rede de data centers. Vamos para as últimas perguntas dos nossos comentaristas e repórteres aqui, começando pelo Maurício Bastos. Maurício. Vou repetir para a professora Maria Silva uma pergunta que a gente fez a outros especialistas em Rio de Janeiro, que a gente tem trazido aqui no Jornal da Tupi para analisar o cenário da nossa cidade, do nosso estado. Na sua avaliação, a gente falou de problemas, falou de virtudes, de potenciais do Rio de Janeiro. Queria rapidamente a sua avaliação e o seu parecer, seu ponto de vista sobre os desafios. Qual é, nesse momento, 12 de maio de 2025, o principal desafio para o Rio de Janeiro e o principal gargalo para o desenvolvimento da cidade, em âmbito metropolitano também? Eu vou pensar no Estado. Maurício, obrigado pela oportunidade dessa pergunta, porque eu muitas vezes falo, a fusão, ela aconteceu juridicamente, mas não aconteceu de fato. Eu acho que o que falta para a nossa capital, Rio de Janeiro, para o nosso estado, assim, de fato, ser a potência que é, lembrando que nós temos 80% do petróleo produzido no país, e todas essas empresas estão aqui no Rio de Janeiro, e a maior parte dessa cadeia produtiva está aqui, é de fato integrar estado e sua capital num projeto de 3, 5, 10 anos. Quer dizer, o que nós podemos fazer juntos do ponto de vista de transporte, atração de investimento, políticas tributárias, políticas fiscais, trabalhar juntos, trabalhar em conjunto. São Paulo faz isso, Minas Gerais faz isso, todos os estados fazem isso. Aqui nós temos essa dificuldade, que foi criada até por uma questão cultural, né? Nós deixamos de ser capital, fomos fundidos com o estado do Rio, estados completamente diferentes, Guanabara, estado do Rio, na época era um estado agrícola, e isso até hoje não aconteceu de concreto. Então eu ainda tenho o sonho de ver interior e capital trabalhando juntos num projeto de crescimento. Marcelo Madureira, a última pergunta. Esse é o grande problema, né, Maria Silvia? Porque quando a gente fala Rio de Janeiro, é verdade, nós temos a cidade circunscrita, né? Mas tem também a área metropolitana. Você mesmo falou, Rio de Janeiro, quando deixou de ser a capital federal, sofreu já um abalo muito grande e depois completou com a fusão. Isso prejudicou muito a cidade do Rio de Janeiro. E é complicado. Como é que fica a articulação, por exemplo, com os outros municípios do entorno, né? São Gonçalo, São João do Meriti, Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, tantos outros. Porque é aquela história, quando aqui se refere ao Rio de Janeiro, né? O morador de Mesquita, morador de São João do Meriti, ele é um morador do Rio de Janeiro também, apesar de estar num outro município, mas ele trabalha aqui, ganha vida aqui. E mora lá.
Como é que esse trabalho complica muito, né, para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Sim, como eu falei, tem que haver uma coordenação e uma integração. Marcela, a coisa é tão complexa, como nós não temos tempo para resumir. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro não é municipal, ele é do Estado. Essa é a complexidade da nossa cidade, que foi capital por 200 anos, um estado fundido com o outro. Então temos que trabalhar juntos. Eu acho que é a única fórmula possível, seja na mobilidade, seja na despoluição da Baía de Guanabara, seja no crescimento econômico, na atração de investimentos, é ter o Estado trabalhando com um projeto integrado. Muito bem, vamos agradecer a participação. Eu já o fiz aqui em nome da nossa equipe, em nome da Tupi, pela sua presença, mas reafirmo, muito obrigado por ter vindo aqui pessoalmente. Todos que fazem isso, nós ficamos muito honrados, muito satisfeitos. Quem quiser conhecer mais a Maria Silvia, leia Vontade Inabalável, o livro que ela escreveu, que é muito bacana. Ela veio lá de São José. Não, Bom Jesus de Itabapoana. Nada de São João. É, muito sozinha bem. Aqui, o pai dela é médico lá, mandou ela para estudar no Rio de Janeiro. E não, aqui... ele não me mandou para vir estudar, não. Eu que quis vir estudar aqui. Ela é uma vencedora. Porque ela é musicista também, toca piano muito bem. Eu queria agradecer a oportunidade de falar com os ouvintes da Rádio Tupi. Eu gosto muito desse papo no rádio, então é um prazer enorme estar aqui com você, Maurício, Sidney, Marcelo. Obrigada. Satisfação é nossa. Obrigada. 19h17. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. E aí, meu amigo? Você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem. Principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL, a prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. Igreja Nossa Senhora de Fátima no centro tem celebração nesta terça com programação especial. A festa começa às 5 da manhã com alvorada, sinos e terço. Haverá missas de hora em hora e ao meio-dia missa solene das aparições. Às 8 da noite a programação termina com procissão luminosa com a imagem que sairá do santuário. Super Rádio Tupi.
Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, Sidney Rezende. Eu sou a Iva Maria, naturopata, terapeuta integrativa. Estarei na 3ª edição do Congresso Multidimensional. Ocorre nesse fim de semana, na Barra da Tijuca, Hotel Reale, com o tema Futuro Chegou. 2 dias de palestras, vivências, tudo voltado para o despertar da consciência, espiritualidade, terapias integrativas e física quântica. Vai ser um final de semana inesquecível. Gratidão, Sidney Rezende. Há 120 anos, a Light escreve sua história lado a lado com o Rio de Janeiro, levando energia para milhões de lares e transformando realidades com projetos sociais, culturais e sustentáveis. Para a Light, o maior patrimônio do Rio são as pessoas e é por elas que a empresa não para, investindo em serviços de excelência e iniciativas que geram impacto positivo na vida dos cariocas. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos, sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax. Gente cuidando de gente. Vem que na Flaviense tem estoque, tem preço e tem vantagem. A maior fornecedora de madeiras MDF compensados do Rio, com tudo que você precisa em um só lugar. E mais, marceneiro, a cada compra você ganha pontos para retirar prêmios com o programa Meu Cashback. Aproveite o menor preço e a entrega mais rápida com a Flaviense. Visite uma das nossas 10 lojas ou compre pelo Zap 30356912. Em breve, nova loja Flaviense na região dos Lagos. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAURJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAURJ. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h24. Jornal da Tupi. Esporte. Falta falar aqui do Botafogo, não vai faltar mais. O Thiago Veras chegou. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Um abraço aí pra você. Boa noite. O resultado de ontem contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro impulsiona o Botafogo para uma decisão na quarta-feira no estádio Newton Santos contra o Estudiantes da Argentina, que o resultado de vitória é fundamental para uma briga, né, de classificação próxima fase. O Botafogo, se vencer o time argentino, depois contra a Laú, Universidade de Chile, na última rodada também em casa, ia depender apenas do próprio resultado para conseguir essa vaga. Se o Botafogo não vencer, aí já obrigatoriamente vai ter que bater, né, a Universidade de Chile em casa para poder se classificar. A torcida hoje compareceu bem na venda de ingressos. O clube divulgou que 17 mil já foram vendidos antecipadamente. O leste inferior e superior já tem uma carga bastante avançada, esgotada. A tendência é que os setores sejam os primeiros a terminarem, né, as vendas de ingressos. O maior público até agora foi contra o Racing na Recopa, com quase 31 mil torcedores no Newton Santos. E a tendência é que, se não bater, pelo menos chegue próximo nesse jogo com o Estudiantes. O detalhe é que o técnico Renato Paiva
disse que parece que tem encontrado ali o posicionamento do Arthur mais centralizado e ele reconheceu que não dá para o Patrick de Paula jogar nessa função, Sidney. Ô Thiago Veras, até para um especialista como você, talvez o mesmo para o Hélito, para o Gabriel Andresgo, Marcos Coelho, todos participaram aqui hoje da nossa edição, é muita competição ao mesmo tempo, né? É o Brasileirão, é a Copa do Brasil, é o Conmebol, eu não sei o quê, eu fico meio perdido, Sul-Americana, eu acabo não entendendo bem. O torcedor que acompanha mais de perto tá bem ciente ou fica perdido também? Pode ser que de vez em quando fique perdido, mas está ciente. Uma competição na outra, já sabe o calendário, os jogos são bem divulgados. Hoje, apesar do ritmo ser intenso, o torcedor sabe qual é a competição, sabe quando o time joga, quando economiza um pouco ali, vai no outro. E muda a estratégia? Assim, o Botafogo, por exemplo, ele joga de uma maneira o Brasileirão e outra quando é lá fora? Ah, muda, Sidney, porque o mata-mata é uma coisa, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, você tem um outro ritmo, muda, com certeza muda a mentalidade, muda a presença da torcida, são jogos completamente diferentes, sim. Muito bem, Thiago Veras falando do Botafogo, 19:26. Sidney Rezende, boa noite. Wilson, morador de Vista Alegre. A respeito sobre a pesquisa de hoje, sim, eu sou cuidado até hoje pela minha esposa. Há 10 anos ela cuida de mim com muito carinho, muita dedicação. Minha esposa Luciene Santiago. Boa noite a todos. Boa noite, que é Jailson de Belfor Roxo. Gostaria de lhe dizer que já precisei muito de enfermeira, cuidando da minha esposa que tinha câncer de mama, que veio a falecer, mas na dependência levei muitos dias dependendo delas. São pessoas muito importantes, entendeu? São pessoas muito significativas. Meu nome é Enir da Chaga, moro em Belfor Roxo. Graças a Deus nunca sofri nenhum acidente grave, mas já presenciei muito, que eu fui enfermeira há 22 anos. Uma profissão linda, pouco recompensada, mas bonita. Boa noite, família Tupi. Meu nome é Isabel, eu moro no Santo Cristo. Se eu já cuidei de alguém? Sim, sou técnica de enfermagem, trabalhei muitos anos. No momento estou sem trabalhar porque tenho uma filha de 8 anos para cuidar. Então, não estou podendo trabalhar no momento, mas parabéns para todos os técnicos de enfermagem e os enfermeiros, inclusive para mim, né? Claro, estamos fazendo aqui as suas palavras, as nossas também. E é bacana, né, Madureira? Quando fala em enfermeiro, em cuidar e tal, a pessoa lembra mais em ser cuidada do que cuidar. Salvo as duas profissionais, claro, que falaram que são seus ofícios, né? Pois é, as enfermeiras e os auxiliares de enfermagem são realmente verdadeiros anjos da guarda para a pessoa que está internada, para a pessoa que está se sentindo lá frágil, insegura. É verdade. E elas estão lá sempre, seja nos hospitais públicos, nos hospitais privados, sempre com uma palavra de ânimo. É muito legal, elas merecem. Falou bonito. E mais, quando você chega num hospital, chega numa clínica, é esse profissional que dá aquele primeiro atendimento, faz a triagem. Isso é muito importante. Quando competente, e a maioria facilita a vida do paciente. 19:28. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Maurício Bastos, para fechar a edição. Para fechar a edição, Sidney, falando sobre um dado ainda na linha do transporte e mobilidade, né? O Brasil, infelizmente, registrou um novo aumento nas mortes no trânsito, segundo o Atlas da Violência divulgado hoje pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quase 35 mil mortes no transporte terrestre em 2023, um aumento de 2,9% na comparação com o registrado anteriormente. As mortes no trânsito estão em alta desde 2020, depois de um período acentuado de queda que os pesquisadores atribuem à desaceleração da economia. A gente entra em detalhes nesse tema ao longo da semana, Sidney. Combinado. Vem aí o Tamo Junto. Cristiano Santos e Vaguinho vão receber hoje, não por acaso, na enfermeira Aline de Paula. Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem e eles acertaram em cheio, trazendo uma pessoa justamente para falar detalhes e nos contar um pouco desse seu importante ofício. Fechamos aqui essa edição. Obrigado, Madureira. Até a próxima quarta-feira. Amanhã você folga, né, Madureira? Amanhã é folga, né? Amanhã pra você é folga, né? Mas pro Chico Otávio não é que ele trabalha. Maurício Bastos, forte abraço. Até amanhã também. Aí, um abraço, até amanhã. Renata Victor e toda a nossa equipe. Obrigado, Maciel Amaral, nosso sonoplasta. Voltamos amanhã. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi.